Fala, moçada! A gente vai falar agora da função tangente, é rápido e não é para dar muito trabalho não. Ó. A ideia é como seria o gráfico da função tangente. Eu fiz aqui rapidinho a bola trigonométrica, mas eu nem estou muito preocupado com seno e cosseno, estou analisando a função tangente aqui. Eu tenho os valores, né, dos ângulos, 0, os principais, né, π sobre 3, π sobre 4, π sobre 6, assim por diante, todos eles. E estão marcadinhos aqui os valores da tangente. Teoricamente, se eu fosse fazer uma tabela de valores, eu colocaria os ângulos no x, então eu colocaria π sobre 6 no x, e eu colocaria que a tangente dele é raiz de 3 sobre 3. Depois eu colocaria aqui o π sobre 4 liga no 1, e assim por diante, certo? O que é muito importante da função tangente é que eu tenho que tomar cuidado com esses dois valores aqui, ó, o π sobre 2 e o 3π sobre 2. Porque o que acontece? Se eu começar no zero, o x igual a zero, a tangente dá zero, ela está marcadinha aqui. Ó. Se eu marcar o π sobre 6, eu ligo no raiz de 3 sobre 3, vai estar aqui em algum lugar. Se eu for fazer isso, conforme eu vou andando no primeiro quadrante, esse valor de tangente vai aumentando. O problema é que quando chegar no π sobre 2, não existe a tangente de π sobre 2. Quando o x é π sobre 2, esse valor não existe. Ou seja, esse gráfico ele não pode encostar no π sobre 2. Porque não tem esse valor. Então o que vai acontecer, na verdade? Eu vou ter uma curva mais ou menos assim, ó, mas que nunca vai encostar nesse eixo. E aí, o que acontece? Quando vai para o segundo quadrante, ó, a tangente está aqui, né? Vou aumentando aqui, a tangente vai aumentando aqui. Vou chegando aqui, a tangente está lá no alto, quase no infinito. Quando chega aqui, ela não existe. Quando passa do π sobre 2, ela começa a ficar, ela já vem para o muito negativo. E conforme eu desço ela até o π, esse valor vai subindo até chegar no zero. Ou seja, de π sobre 2 a π, a minha curva é um negócio assim, ó. Se você prestar atenção no terceiro quadrante, do π até o 3π sobre 2, o comportamento dela é muito parecido com o primeiro quadrante. Os valores são os mesmos. Então, de novo, no 3π sobre 2, como não existe a tangente, eu tenho que lembrar que o gráfico não vai cruzar esse cara. Ó. Ele fica uma curvinha assim. E no quarto quadrante, como se fosse o segundo, né? Ela entra desse jeito. Esse seria o gráfico da tangente de 0 a 2π. Coisas que a gente sabe. Como você pode dar quantas voltas você quiser, esse cara continua, certo? Tanto para frente como para trás, ele é infinito. Então essa curva se repete. Mas essa função é ilimitada. Diferente do seno e cosseno, que é de menos 1 a 1, não tem valor máximo nem mínimo, ela vai embora. E o período dela é um pouquinho diferente, porque se você analisar, ó, se começar no zero, você vai ver que é 1 para cima, 1 por baixo, no π ele começa o mesmo movimento do zero, ou seja, o período dela é só π radianos. Ela é um pouquinho mais chata, teoricamente, de construir, porque você teoricamente tem que usar muito mais valores, mas a ideia é que você só entenda o comportamento dela, né? E quando for fazer outros valores de tangente, você use esse como exemplo. Você já sabe, se a função for tangente de x, a curva é desse jeito. Já vai ficando mais fácil para você conseguir montar, beleza? Abraço!